boa tarde. Mudanças no Estatuto do Desarmamento podem ser votadas hoje no plenário da Câmara. Processo eleitoral mais seguro é a proposta de várias mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Fabiana Mello. Entre as alternativas, título com foto, impressão digital e o voto com comprovante no papel. Fim da violência contra a mulher. A Câmara participa desta campanha. Fabrício Rocha. Deputadas vão realizar audiências públicas e pôr em votação no plenário o projeto. E uma discussão sobre segurança pública com o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Eu sou Cláudia Brasil, falo ao vivo de Brasília. São 13 horas e 31 minutos. Está no ar o programa Bastidores. "16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha, realizada em 135 países, foi lançada ontem aqui em Brasília. O objetivo é combater a agressão contra as mulheres e divulgar ainda mais a Lei Maria da Penha, que aumentou de 1 para 3 anos o tempo máximo de prisão para quem comete violência doméstica contra a mulher. A lei também permite a prisão em flagrante do agressor e o obriga a comparecer a programas de recuperação e reeducação. Além disso, a Lei Maria da Penha dá mais proteção às vítimas, obrigando o agressor a sair de casa, oferecendo proteção aos filhos e permitindo à mulher reaver os seus bens. Vamos ao Salão Verde conversar com o repórter Fabrício Rocha, ao vivo. Fabrício, como é que a Câmara dos Deputados participa desta campanha? Bom, Cláudia, além de ter sediado a cerimônia de abertura da campanha ontem, a Câmara realiza uma exposição e faz lançamentos de livros sobre a temática feminina. E além disso, mais uma vez, as deputadas vão tentar colocar em votação um projeto que reclassifica os crimes de violência sexual contra menores, meninos e meninas. Esse projeto está aguardando votação desde o dia 8 de março e ele vem desde 2005, ainda é um fruto da CPI da exploração sexual. Mas constantemente a pauta do plenário tem estado trancada ou invadida por assuntos de maior interesse no momento. Nós vamos conversar sobre isso com a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Deputada, qual é a perspectiva que existe agora para a votação desse projeto e de outras propostas de interesse da mulher? Eu acredito que este ano de 2007 a Câmara deu um aporte de contribuição legislativa e legal muito grande para este tema. O conjunto de propostas legislativas que estavam tramitando na Casa desde 2005, resultado da CPMI, foram aprovadas e foram dirigidas ao Senado. Nós temos também algumas tendências, não só este 4850, que se relaciona com a reclassificação do caráter de estupro para menores meninas e meninos. Nós temos também tramitando na Casa um tema polêmico que também diz respeito à questão da violência, que é o projeto de 1135 de 2005, que descriminaliza a questão da interrupção da gravidez. Este é um tema que está na Comissão de Seguridade, provocou um conjunto de audiências públicas e, sem dúvida nenhuma, nós teremos que, na expectativa da vinda do ministro, relacionarmos este projeto para ser experimentado ou apreciado pela pauta. Deputada, justamente sobre esse projeto que a senhora mencionou, que descriminaliza a interrupção da gravidez, o aborto, hoje o relator apresentou o relatório contrário e no fim de semana a Conferência Nacional de Saúde também rejeitou a proposta de apoio a esse projeto. É um retrocesso para o movimento das mulheres, justamente nessa semana, essas posições? É bom a gente lembrar que as duas conferências nacionais de política pública para as mulheres aprovaram a descriminalização. Essa compreensão de se discutir um assunto que diz respeito às mulheres sem escutar a opinião das mulheres é algo que é uma irresponsabilidade ou inconsequência. Nós estamos apreciando neste projeto, não é um problema de quem defende a vida ou quem é contra a vida. Nós estamos apreciando neste projeto se uma mulher que foi submetida ou se submeteu a um aborto em circunstâncias absolutamente difíceis, de risco, ela deve ser presa. Quer dizer, ela deve ser submetida a um processo de criminalização. Esta discussão está contaminada por questões filosóficas, por questões religiosas, e nós não conseguimos fazer com que a Câmara
Legislativa, a Câmara Federal, apreciem uma medida de defesa da vida da mulher e que se possa definir política pública para evitar a concepção indesejada, assegurar às mulheres acesso às anticoncepcionais e, sobretudo, ter uma política que assegure a sua vida caso ela seja submetida a essas circunstâncias. Deputada, essa campanha de ativismo contra a violência doméstica foi lançada exatamente na semana em que se descobriu que no estado do Pará havia uma adolescente de 15 anos presa há mais de um mês numa cela com mais de 20 homens e que, segundo os primeiros relatos, essa adolescente teria se submetido a abuso sexual para conseguir comida. Deputada, como é que essa notícia chegou até a bancada feminina aqui na Câmara dos Deputados no momento em que se discute mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente e que tanto se discute, uma pena um pouco maior para determinados tipos de crime? Eu considero que, evidentemente, nós não podemos apreciar um fato como esse como mais um caso de violência. Este é um caso absolutamente excepcional que demonstra o quanto distante nós temos de criar um esquema, um sistema de prevenção e de punição a toda a estrutura que leva à violência contra as mulheres, particularmente a uma criança que é submetida a tamanhas circunstâncias. Mais do que nunca, isto nos alerta, somado à fala do juiz, infelizmente da minha terra, de Minas Gerais, de Sete Lagoas, que nós temos que cada vez mais nos comprometer com intensificar a difusão do combate à violência contra a mulher, uma campanha que se realiza em 135 países e, sem dúvida nenhuma, demonstra o quanto a sociedade humana está longe desse sentido de respeito e de direitos humanos que a mulher deve merecer. Deputada João Moraes, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Quem sempre duvidou da segurança da urna eletrônica tem agora um aliado de peso. O relatório da subcomissão especial criada para analisar esse sistema de votação propõe mudanças em várias fases do processo eleitoral para evitar fraudes. No cadastramento do eleitor, na votação, na apuração e também na totalização dos votos. Depois de discutir o assunto com técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, especialistas e partidos políticos durante 7 meses de trabalho, a subcomissão não tem dúvidas. A urna eletrônica, como qualquer outro sistema de computador, pode ser fraudada. Vamos ao corredor das comissões, onde está a repórter Fabiana Mello, ao vivo. Fabiana, de que forma a subcomissão especial vai apresentar as propostas de mudança? Cláudio, serão 3 projetos de lei que trazem alternativas como o recadastramento pela Justiça Eleitoral de todos os eleitores com o acolhimento da impressão digital, ou seja, além de apresentar o título de eleitor, que também poderá ser renovado e trazer a foto do cidadão, o eleitor também teria que colocar a impressão digital, o dedo, para que seja reconhecida a impressão digital, confirmando assim a identidade do eleitor. Além disso, uma das questões mais polêmicas é que estabelece que a urna eletrônica deverá imprimir o voto que o eleitor acabou de confirmar, sem contato manual nem com o eleitor, nem com o mesário, para que o resultado da eleição naquela urna possa ser posteriormente conferido. O Tribunal Superior Eleitoral já disse que isso não é necessário e é refratário, é resistente a essa alteração que já foi testada anteriormente no país no ano de 2000. Nós vamos conversar agora com o relator da subcomissão, o deputado Vital do Rego Filho, do PMDB da Paraíba. Deputado, o TSE afirma que o voto no papel vai fazer com que recursos sejam apresentados à Justiça Eleitoral e que a apuração das eleições volte ao que era antes da urna eletrônica, ou seja, ginásios lotados de mesários, agentes da Justiça Eleitoral e dos partidos para conferir, o que abre margem para as fraudes. Como evitar isso? Um abraço, Cláudio, um abraço para todos vocês. Eu entendo que nós estamos num trabalho de 7 meses, ouvindo, debatendo, sentindo a necessidade de avançar no processo, aperfeiçoar o sistema de segurança eletrônica no Brasil. E todo esse trabalho colimou com a apresentação de 3 projetos. Um projeto que versa sobre uma série de mudanças necessárias ao rito, o rito procedimental. Um outro projeto que atende aos partidos políticos, um estímulo aos partidos políticos a oferecerem fiscalização necessária com o uso do fundo partidário. E um outro processo que você acabou de falar, Fabiana, a questão da biometria e a questão também da fotografia no cadastramento. Com esses 3 projetos, nós temos uma dificuldade com o TSE.
algumas outras, mas uma basicamente é a materialização do voto. A impressão, né, do seu voto sem o contato do eleitor. O eleitor não vai ter esse contato, mas o seu voto vai servir para dar uma auditoria necessária e uma transparência que é fundamental nesse processo. A auditoria se fará a partir do momento que, fechadas as urnas, 2% dessas urnas serão sorteadas para efeitos de recontagem de votos ou auditagem de votos. Não há nenhum tipo de problema. O TSE certamente ao final do relatório vai entender que reza àqueles que estão há muito tempo necessitando da materialização do voto para garantir eficácia, transparência e, acima de tudo, lisura no processo. Bom, enquanto o deputado ajeita o ponto eletrônico caiu, eu pedi para a Fabiana repassar uma pergunta. Se em termos de tecnologia, na própria urna eletrônica, apenas a impressão seria a solução para os problemas de segurança, ou se alguma outra coisa, como o software controlador, por exemplo, deveria ser trocado também. Vocês já estão avançando no relatório. O software controlador também é motivo de um amplo debate que nós fizemos. Achamos que o software livre é a melhor opção no momento. Esta seria a novidade de amanhã, que vocês, os bastidores, estão antecipando nesse momento. Mas o software controlador também será motivo de discussão em plenário amanhã. Eu espero deixar essa interrogação para vocês. Mas nós mexemos também nessa área que é fundamental para os partidos políticos terem maior controle sobre o processo. Deputado, o senhor não tem que, de alguma forma, todas essas mudanças, que por enquanto vão apenas constar do relatório, que ainda precisa ser votado e aprovado, enfim, o senhor não tem que essas mudanças, de alguma forma, tornem esse processo mais burocrático? Porque a rapidez do processo é uma das coisas que, quando nós conversamos, o senhor elogiou muito no processo eleitoral brasileiro. Não pode se tornar mais burocrático, deputado? É verdade, Cláudia. Eu tive elogios e continuo dizendo, a rapidez, os avanços do TSE conseguiu mostrar ao mundo como o Brasil pode avançar nesse processo. O trabalho da comissão é aperfeiçoar esse processo. Em nome da rapidez, nós não poderemos perder a transparência nem a eficiência. Por isso que entendo que esses procedimentos que têm alta tecnologia, que têm avanços compatíveis com o que nós estamos vivendo em outros países, poderão efetivamente manter a eficácia sem perder a rapidez, que é das marcas das eleições brasileiras. Deputado, se todas essas mudanças forem aprovadas, enfim, na comissão, vai para o plenário, para que isso vire realidade, demora quanto tempo? Olha, Cláudia, nós vamos apresentar o relatório. Ficou um relatório extremamente enxuto, absolutamente verdadeiro com relação às audiências que nós tivemos. Nós do relatório conseguimos analisar 30 projetos que estão em curso na casa. Do relatório nós conseguimos extrair 3 projetos de nossa autoria, que será de autoria da comissão e da Comissão de Justiça. O que nós queremos é avançar no rito legislativo, no procedimento legislativo, com a Comissão de Justiça entregando um projeto, no caso 3 projetos, e repito, versará sobre modificações na lei orgânica dos partidos políticos, na lei que regulamenta o voto eletrônico e na questão da biometria. Nós vamos ter rapidez e celeridade. Eu espero para o ano, não dá mais pelo princípio da anualidade as modificações acontecerem para a eleição municipal, mas já para a eleição geral, daqui a 2 anos, nós vamos ter certamente essas modificações implantadas. Você pretende apresentar propostas de redução do poder da Justiça Eleitoral? Não é motivo da nossa avaliação. Existe um projeto, entre os 30 projetos apresentados, existe um projeto interessante do deputado Severino Alves, mas eu consegui analisar e ver vícios de inconstitucionalidade no projeto, porque na competência e a organização da Justiça Eleitoral só podem ser mexidas, só pode ter como objeto alguma modificação por lei complementar. E como o projeto tem na sua característica, na sua especificidade, lei ordinária, tem o vício de inconstitucionalidade. Nós apenas vamos falar sobre o projeto, mas não teremos nenhum avanço nesse sentido. Deputado Vitaldo Rego Filho, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte na apresentação do relatório. Um abraço. Os deputados rejeitaram ontem as mudanças feitas pelo Senado na medida provisória que permite o funcionamento do comércio aos domingos e nos feriados. O relator da proposta, deputado Sandro Mabel, defendeu o texto original da MP, aprovada anteriormente pela Câmara. Assim, somente para o trabalho nos feriados será exigido acordo entre sindicatos de patrões e empregados
por meio de convenção coletiva. A pauta do plenário continua trancada por 3 medidas provisórias e um projeto de lei com urgência constitucional. O próximo assunto a ser votado é a medida provisória 394, que altera dispositivos do Estatuto do Desarmamento no que se refere ao registro, à posse e à comercialização de armas de fogo e munição. O tema provoca controvérsias e ainda não tem acordo para a votação. Depois do intervalo, nosso assunto é segurança pública e o nosso convidado é Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro. Neste momento, 13 horas e 45 minutos, hora de Brasília.